Vamos abrir novamente em João, no capítulo 3. João capítulo 3, de 3 a 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Meus irmãos, vamos ler também Colossenses. Vamos ler a Epístola aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Um versículo que já temos lido também. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós nos achegamos a Ti nesse último dia, agradecidos. Queremos Te louvar, porque é Tu que preparas esse tempo para nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua provisão. Muito obrigado pela família da fé, pela comunhão, por tantos irmãos vindos de diferentes lugares. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. As Tuas palavras são palavras de vida eterna. Senhor, e nessa manhã nós queremos recebê-las. Senhor, envia a Tua palavra do céu, nós Te pedimos. Fala, sopra sobre a Tua palavra escrita e torna ela viva e operante. Que ela realmente seja nas mãos do Teu Espírito, como espada que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, que é capaz de discernir os pensamentos e propósitos que estão ocultos lá no nosso coração, para que a Tua obra seja feita, Senhor, e nós possamos ser levantados como testemunhas Tuas nesses dias que nós vivemos, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos apresentamos, cada um de nós aqui, Senhor, aviva-nos, desperta-nos espiritualmente, fisicamente, e faz a Tua obra no nosso meio, Senhor. Senhor, nós confiamos em Ti, sabemos que esse é o Teu propósito, e por isso oramos desde já agradecidos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos então ao nosso assunto. Estamos falando de cultura da era digital e renovação da mente. Lemos aqui o trecho de João 3, em que o Senhor fala, em João 3,3: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E em João 3,5: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Já falamos ontem sobre ver o reino, e falamos sobre a importância de nós enxergarmos esse universo espiritual. E se nós abrirmos os nossos olhos, ou se o Senhor abrir os nossos olhos, nós vamos enxergar essa realidade, da qual Paulo fala em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas, da dominação tirânica das trevas, como diz o original, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo, quando o Senhor nos salvou, nós somos transportados de um domínio para outro domínio. Nós somos tirados de um domínio tirânico das trevas, que nos enganava, seduzia, cegava, e fomos colocados no reino
do Filho do amor de Deus, o reino do nosso Senhor. Quando nós saímos de lá, Efésios 2, capítulo 2 da Epístola aos Efésios, nos descreve o nosso endereço antigo. É interessante porque quando nós olhamos para o nosso endereço antigo, nós percebemos como era terrível aquele lugar e nós nunca tínhamos nos dado conta disso. Olha como Paulo descreve, Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, é um espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O mundo é uma esfera espiritual. E as pessoas que andam no mundo, elas estão andando de acordo com um curso que o príncipe da potestade do ar mantém. A era digital representa uma potencialização exponencial, tremenda, desses recursos. Porque esse curso do mundo agora, ele nos impacta, ele chega até nós de uma forma muito mais vigorosa do que antes. As suas mensagens, os seus conteúdos, a sua forma de viver, ela nos conforma. Ela é muito mais invasiva. O curso desse mundo, ele faz com que nós andemos segundo as inclinações da nossa carne. Em Romanos 8, Paulo diz que o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. O curso desse mundo, a cultura desse mundo, ela nos instiga, nos provoca, nos atrai, nos desperta para o curso desse mundo. E a era digital, ela se transformou numa coisa muito mais presente, forte, constante na nossa vida, com a qual nós temos que lidar. Esse é o lugar de onde nós saímos, mas nós fomos libertos. Agora nós estamos no reino do Filho do seu amor. Efésios 6, de 10 a 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Percebam aqui como Paulo descreve de forma detalhada esse ambiente. Esse ambiente aqui foi da onde nós saímos. Mas agora esse ambiente se tornou nosso adversário. Nós nos tornamos inimigos dessa esfera, porque fomos transportados. Então, fica muito claro que nós hoje vivemos em território inimigo. Esse mundo não é de Satanás. Esse mundo não pertence a Satanás. Esse mundo pertence ao nosso Deus e ao seu Filho, Jesus Cristo.
Ele é o proprietário. E ele já compareceu diante da justiça divina, mostrando os seus créditos, e recebeu o título de propriedade. Ele tem nas mãos o livro. Ele é dono. Mas ele está reivindicando a posse do que é seu ao longo dessa dispensação. O invasor, o posseiro, ainda está aqui. E é por isso que nós somos advertidos. Nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso é necessário que nós conheçamos as regiões celestes. O instrumento para nós conhecermos as realidades celestiais é o nosso espírito. Nosso irmão Lawrence tem falado sobre isso. Como é importante o exercício do espírito. Como é importante que nós, que sabemos tão bem andar segundo a nossa alma, segundo o nosso pensamento, segundo a nossa vontade, segundo o nosso sentimento, nós estamos tão acostumados e bem treinados. Essa era digital sabe como manipular a nossa alma. E é por isso que nós precisamos aprender a exercitar o nosso espírito. Quando o nosso espírito é despertado no novo nascimento, nós recebemos a capacidade de ver o reino de Deus, de ver as regiões celestiais. E não somente ver, mas também entrar. É verdade, Colossenses diz que nós fomos transportados, mas esse transportar é só um início. É preciso ingressar. Nós somos colocados ali no limiar de entrada, mas agora nós devemos entrar de fato para dentro do reino de Deus. Esse é o nosso assunto hoje. Eu gostaria de olhar alguns exemplos das Escrituras do que são essas realidades celestiais. E o primeiro que eu gostaria de citar é no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Um episódio na vida do profeta Eliseu. Naquele momento, 2 Reis 6, 15 a 17. O profeta Eliseu estava em Samaria. Ele foi um profeta do reino do norte, né? Ele estava em Samaria. E a Síria fez guerra contra o reino de Israel. Invadiu Israel e cercou a cidade de Samaria. Então, haviam carros, cavalos e fortes tropas que cercaram a cidade. Versículo 15 do capítulo 6 de 2 Reis. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Será que esses cavalos e carros de fogo eram tropas do reino de Israel? Não.
elas revelam a necessidade de nós termos os olhos abertos. Por trás das coisas que nós vemos, existem outras realidades. Aos olhos do servo do profeta, tudo estava perdido. A cidade estava cercada. Não havia como resistir. Mas aos olhos do profeta, havia outra realidade. E se nós perdermos essa realidade, nós podemos perder a batalha. Olhos espirituais para ver o reino de Deus. Como isso é importante. Daniel, no capítulo 10. Esse é um episódio conhecido. De 1 a 5 e depois de 12 a 14. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Vocês percebem? Aqui nós temos o servo de Deus, Daniel, o profeta. E Daniel é um homem de visão. Só que algo foi mostrado para Daniel e ele precisou orar para que aquela visão fosse entendida. O que aconteceu? Daniel orou, passou um dia. Daniel orou, passaram 2 dias. Daniel orou, passou uma semana. Daniel continuou orando e passou mais uma semana. E ele continuou orando e passou a 3ª semana. Fosse um de nós, já tinha esquecido o assunto no 2º dia. Porque nós vivemos na era da impaciência, né? Quando o celular começa a demorar para baixar alguma coisa, para abrir alguma coisa, a gente já começa a ficar, né? Mas não, Daniel perseverou. Durante 3 semanas ele sabia o que estava acontecendo. Havia guerra no céu. E a resposta não vinha, porque o assunto era sério. E havia oposição. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Miguel, o arcanjo, veio ajudar o anjo na vitória contra a oposição. Isso aqui nos explica um princípio.
Se a visão de Eliseu nos mostra a importância de termos visão celestial, Daniel nos mostra a importância de uma vida de intercessão perseverante. Não se contente se o céu parece inacessível. Persevere até que o céu se manifeste. Viva de acordo com a revelação, com a visão, com a inteligência que vem do céu. Daniel perseverou e recebeu a resposta. A revelação da visão veio. E é assim conosco. Isso é um princípio. Existe oposição espiritual a tudo que diz respeito às regiões celestiais. Lucas 2, Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos de 8 a 14. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse foi um grandioso evento. E se ele foi grandioso na história dos homens, ao ponto de que até hoje o nosso calendário ele é demarcado por esse evento, imaginem esse evento nos céus. O Filho de Deus, o Deus eterno, que por toda a eternidade conviveu com o Pai e com o Espírito. O Deus eterno adorado por anjos, pelos 4 seres viventes, os 24 anciãos. Agora o Deus Filho vai vir ao mundo. Não como ele veio no Antigo Testamento, quando a gente lê várias vezes lá o anjo do Senhor, né? Aparece. Não, agora ele vem em carne. Ele vai se fazer homem. E por causa disso, os anjos vêm contemplar. Para os anjos, isso é algo por demais maravilhoso, por demais inexplicável. Como Deus pode se fazer homem? Como o Criador pode entrar e viver na criatura? Maravilhoso demais. Os céus vêm contemplar o que está acontecendo em Belém. Na terra, esse evento foi de pouca importância. Pouca gente em Belém, praticamente ninguém, estava atento ao que acontecia. Mas, nos céus, havia intensa mobilização. Apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus. Vocês percebem, irmãos, a diferença do plano terreno
para o plano celestial? Se nós olharmos, se nós fôssemos colocados em Belém, naquela época, dependendo da nossa posição, nós não veríamos nada. Nós veríamos uma cidade agitada, com muitos visitantes, por causa do recenseamento, pessoas chegando, procurando hospedagem. Sabemos que as hospedarias estavam lotadas, cheias, não havia mais lugar, por isso que eles foram para uma estrebaria. Muita gente. No plano físico, nada. Mas no plano celestial, intensa movimentação. Multidão de anjos. Meus irmãos, se os nossos olhos se abrirem, nós vamos perceber. Existe um âmbito espiritual acima desse mundo físico. E é nesse âmbito espiritual que as coisas se decidem. Vejam bem, eu não estou dizendo aqui que nós devemos agora procurar ver anjos, demônios, coisas. Se vocês lerem as Escrituras, vocês vão ver que a ênfase das Escrituras é muito pequena nisso aí. Alguns personagens bíblicos viram anjos 1, 2 vezes, mas isso está longe de ser a rotina. Agora, nós devemos entender que há uma esfera espiritual e nós devemos conhecer essa esfera. Nós devemos entender que as coisas se definem nessa esfera. O que nós devemos ver não são anjos e demônios. Nós devemos ver o trono e o nosso Senhor assentado. Nós devemos ter olhos abertos para ver aquele que reina. Isso nós devemos ver constantemente, porque quando nós vemos a Ele, nós vemos todo o resto. Nós percebemos todo o resto. Mas precisamos ter olhos abertos para ver o que está acontecendo nas regiões celestiais. Mateus 16. Mateus capítulo 16, versículos de 21 a 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, porque és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro havia acabado de fazer aquela declaração tão maravilhosa, quando o Senhor perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, com a iniciativa rápida, que muitas vezes vinha para bem e outras vezes para o mal, né? Ele corajosamente se antecipou e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Senhor o elogiou por isso. O Senhor reconheceu: bem-aventurado tu és, feliz tu és, Pedro, porque isso veio do meu Pai que te revelou. Em seguida o Senhor começa a falar do que vai acontecer. Sim, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Ele vai ter que realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. E Ele fala dos sofrimentos que o aguardam. E Pedro fica escandalizado. Os sentimentos de Pedro são tocados. E ele não pode conceber aquilo.
Não, Senhor, tem compaixão de ti. Na verdade, Pedro estava tendo compaixão dele mesmo, né? Ele amava o Senhor, mas ele também não queria perder o Senhor. O Senhor responde: arreda, Satanás. Isso mostra que no nosso cotidiano, que no nosso dia a dia, existe algo que está além das coisas físicas. Existem esferas espirituais. Existe um inimigo e ele procura espaço. E se nós dermos espaço, ele vai entrar, ele vai atuar. E aqui o inimigo encontrou espaço em Pedro para despertar a compaixão do Senhor por si mesmo. O Senhor não perdeu tempo. Primeiro ele falou com quem estava por trás de Pedro. Ele olhou para Pedro, viu Satanás soprando mentira e ele disse: arreda, Satanás. Em seguida ele falou para Pedro: tu me és pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Vocês percebem, irmãos? Como há uma esfera espiritual ao nosso redor, sempre. Nós podemos ser instrumentos do Espírito ou do inimigo, das trevas, deste mundo. Isso é muito real. Por fim, Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículos de 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel, olha o Miguel de novo aí, né? Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Esse evento está para acontecer como o coroamento da luta espiritual que ocorre todos os dias no universo. E aqui nós vemos a luta espiritual que ocorre quando o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, se levanta. Nestes últimos dias, nesses dias de cultura digital. Meus irmãos, vai haver um momento em que essa guerra no céu vai acontecer. Quando ela acontecer, Satanás e os seus anjos vão ser expulsos do céu e lançados na terra. Quando isso acontecer, vai começar um período que a palavra de Deus chama de grande tribulação. O inimigo estará pessoalmente aqui e os seus anjos estarão agindo concentradamente aqui nessa terra. Serão expulsos do céu. Será grande tribulação. Por quê? Porque os céus serão limpos, para que nós possamos ser arrebatados até o trono. Percebem a batalha? Luta espiritual. Isso ocorre hoje. Esses exemplos são apenas para nos chamar a atenção de que é muito real
a existência dessa esfera espiritual, aonde existe um reino de trevas e um reino de luz. E nós precisamos, momento após momento, nos posicionarmos, irmãos. Precisamos entrar no reino. Como entramos? Três pontos a respeito de entrada no reino. Como nós podemos entrar nesse reino? Primeiro item para entrar nesse reino é a fé. E o versículo para isso é Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Certeza de coisas que se espera, convicção de fatos invisíveis. Necessidade de visão. A nossa fé, ela se alimenta das realidades celestiais. A fé em si, ela é apenas um instrumento, uma faculdade. Às vezes nós podemos orar: ah, Senhor, aumenta a minha fé. Pode orar sim, irmão. Mas fica consciente, a fé só aumenta se o nosso conhecimento das realidades celestiais aumenta. A fé, ela se alimenta desse conhecimento. Ela precisa dessa certeza das coisas que se esperam. Ela precisa dessa firme convicção daquilo que é invisível. A fé se alimenta do trono de Deus. O livro de Hebreus fala que foi aberto um novo e vivo caminho. O livro de Hebreus diz assim: acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. É lá, vendo o nosso Senhor entronizado, vendo Ele em glória, que a nossa fé é alimentada. Meus irmãos, Estevão viu Cristo à destra do Pai. Paulo viu o Senhor ressurreto na estrada de Damasco e viu outras vezes. João viu o Senhor glorificado na ilha de Patmos. Essa é a experiência do cristão. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor na sua glória. Os nossos olhos precisam ser abertos para termos comunhão diante do seu trono. Precisamos vê-lo na sua beleza, na sua majestade. A nossa comunhão com Ele não pode ser apenas uma comunhão em torno das nossas necessidades, em torno dos nossos problemas. Claro, meus irmãos, há lugar para isso na vida com o Senhor. Nós podemos orar ao Senhor pelos nossos problemas, nós podemos pedir pelas nossas necessidades, mas existe algo muito superior. E quando nós descobrirmos isso, nós vamos ver que as nossas necessidades são supridas quando nós buscamos a Ele em primeiro lugar, o seu reino em primeiro lugar. Precisamos de fé fundamentada nas regiões celestiais. A fé não funciona. Vocês todos aí devem ter o seu aparelhinho celular. Aqui, que eu saiba, né, não tem Wi-Fi. Se você tem um 3G, 4G, não tem problema, né? Você está conectado. Tem uma antena aqui perto, em algum lugar, né?
Mais de uma deve ter. Você tem conexão com o mundo todo. Quem não tem um 3G ou 4G, né? Ou quem tem um planinho limitado já gastou esse mês. Só ligação, né? SMS. Nós precisamos estar conectados com o céu. A fé funciona com essa conexão viva. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Mateus 11:12. Esse é um ponto polêmico a respeito do reino. Estamos falando como entrar, como ser participante das realidades do reino. Em primeiro lugar, a fé que se alimenta das regiões celestiais. Em segundo lugar, Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Talvez seja essa a sua tradução. Essa é uma tradução enfraquecida. É leite desnatado. Eu tomo leite desnatado, né? Fazer o quê? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por violência, e os violentos se apoderam dele. Esse é o sentido da palavra aqui. Violência. Para entrar no reino é preciso ser violento. Aí, talvez algumas pessoas, né? Como assim? Não é violento com os outros. Hoje em dia tem muitos cristãos, nos nossos dias, que se tornaram violentos. Eles são violentos contra tudo e contra todos aqueles que não concordam com eles. Contra as pessoas que não creem, contra as pessoas que defendem determinadas formas, posturas de vida, identificadas com a cultura dos nossos dias, e essas pessoas se tornam violentas. Uma vez o João e o Tiago chegaram ao Senhor Jesus. Os samaritanos não queriam dar pousada para o Senhor Jesus, né? Ele estava indo para Jerusalém. E o João e o Tiago chegaram: Senhor, não quer que nós mandemos vir fogo do céu em cima desse pessoal? Violentos. Eles eram os filhos do trovão. O Senhor disse para eles: vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do homem veio para dar a vida e não para tirar a vida dos homens. Ser violento não é ser violento com os outros. Ser violento com os outros é absolutamente contrário à natureza do reino dos céus. É ser violento consigo mesmo. O reino de Deus é tomado por violência, e aqueles que têm uma postura violenta consigo mesmos, com o inimigo, com as hostes das trevas, estes são os que se apossam do reino. Meus irmãos, às vezes nós somos muito violentos com os outros e somos tão compassivos conosco mesmo. Nós praticamos o sermão do monte conosco mesmo. Nós somos misericordiosos conosco mesmo, né? Somos pacificadores conosco mesmo, né? Que maravilha. O irmão Lawrence estava falando, né, que o eu tomou conta da alma e tudo gira, né, em torno de nós mesmos. Por isso que não adianta, né? A gente sabe o que é certo, mas a gente não faz o que é certo. Violento consigo mesmo, intolerante consigo mesmo. Essa é uma atitude
em relação ao reino. Não seja passivo. Não seja indiferente. Seja um inconformado no Senhor. Violento. Fé e violência. E por fim, disciplina. Nós já vimos lá em Efésios 6. Efésios 6 fala da armadura. Precisamos de fé. Como se fosse um cabo de fibra ótica ligado no céu, que permita um amplo tráfego de informações celestiais que venha até nós continuamente. Melhor até não precisar do cabo, né? Precisamos ser violentos, resolutos, intolerantes com a carne, com o mundo, com o diabo. Detestando o pecado, mas amando os pecadores. Efésios 6 nos fala da armadura. Efésios 6, ali aquele trecho que vai do versículo 10 até o versículo 17. Portanto, versículo 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, nós somos chamados a viver num mundo que está em guerra, em conflito. E portanto, quando nós acordamos de manhã, vista a sua armadura. Coloque o capacete da salvação. Guarde a sua mente debaixo da salvação. Embrace o escudo da fé. Vão haver dardos todo dia, dardos do maligno, dardos que querem alcançar o seu coração, dardos que querem minar a sua confiança no Senhor, minar a sua confiança nos irmãos, na sua esposa, no seu marido, nos seus pais, nos seus filhos. Dardos de toda forma, de impureza, de malícia, de divisão, de contenda, de enfermidade. Embrace o escudo da fé. Com uma mão o escudo, com a outra mão a espada do Espírito, a palavra de Deus. Se vista da verdade e coloque em cima a couraça da justiça, justiça de Deus, pelo sangue de Jesus, continuamente. Calce os pés com a preparação do evangelho da paz. Aonde você andar, leve o evangelho com você. O evangelho da paz, não da contenda, não da discussão. O evangelho da paz. Disciplina. Nós precisamos saber usar as nossas armas. Elas não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulação de sofismas, de modo que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Deus. Disciplina militar. Meus queridos jovens, é muito importante. Considere-se agora no serviço militar. Considere-se que você vai estar a vida toda no serviço militar. Entrar no reino exige fé,
fundamentada nas regiões celestiais, no trono de Deus, exige violência, exige disciplina diária, constante. Por fim, duas coisas sobre a era digital. A era digital é uma era de alta conectividade. Onde está a nossa? Nós não estamos aqui, nem o Lawrence nem eu, para dizer assim: jogue fora o seu celular, acabe com o seu plano de internet, jogue fora o seu computador, seu tablet, acabe com sua TV a cabo, arranque os fios, jogue fora a televisão. Meus irmãos, se alguém quiser fazer alguma coisa desse tipo, se o Senhor mandar, faça. Nós falamos de violento consigo mesmo, né? Lembra lá do Sermão do Monte? O Senhor está falando ali sobre o caráter do reino. E Ele diz assim: se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca e lança fora. Nós sabemos que isso não é literal, mas isso fala dessa atitude. Caso o Senhor te fale alguma coisa, faz o que o Senhor te mandar. Mas nós não estamos dizendo isso. Essa era na qual nós vivemos, ela tem muitas coisas boas também. Só que nós temos que estar conscientes. Quando nós usamos essas coisas, nós temos que pensar que elas têm uma lógica por trás delas. E é preciso discernir. Eu falei do Marshall McLuhan, aquele pensador que escreveu sobre mídias eletrônicas. Ele disse que o meio é a mensagem. Ele falou que o meio é mais importante do que o conteúdo, porque o meio tem uma lógica própria. O meio tem a sua própria mensagem que está dentro de si. Quando o irmão Lawrence falou sobre inteligência artificial, isso fica muito claro. Por que o meio é a mensagem? Porque o meio não é mais neutro, muito longe disso. O meio tem uma filosofia própria. Eu escrevo e já vem sugestão. Eu compro e o meu perfil está sendo identificado e as propagandas estão vindo. Isso é só o começo. Os estudos neurológicos que Lawrence nos mostrou nos deixam claros que esse meio digital, ele está muito longe de ser inocente. E nós precisamos discernir isso. Aí vem aquela coisa: como fazer isso? Como é que eu posso enfrentar essa era digital? Quem sabe o Lawrence nos vai trazer aí os 10 passos para sermos livres da era digital. Eu acho que ele não vai fazer isso, porque não tem 10 passos. A palavra de Deus, o Evangelho de Paulo em Romanos, fala do pecado. Ele diz que se nós enfrentarmos o pecado, o princípio do pecado que está em nós, certamente nós vamos ser derrotados. Nós não temos como enfrentar o pecado. Nós temos como viver por meio de uma vida que venceu o pecado. Nós temos como ser emancipados pelo Espírito de uma vida que está sujeita ao pecado, a vida de Adão, a vida velha, o velho homem. O mesmo vale para a era digital. Nós nos emancipamos da era digital vivendo num plano mais alto do que ela. Esse plano é o plano do Espírito. Por isso que Paulo diz: em Efésios 4:30,
não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso está em Efésios 4:30. Em 1 Tessalonicenses 5:19, um versículo bem curtinho: não apagueis o Espírito. Em Gálatas 5:16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A vida no plano mais alto. Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito. Irmãos, há um plano mais elevado, e você não deve enfrentar a era digital. Você deve viver num plano mais alto do que ela. Você deve ter mais tempo entrando no seu quarto e fechando a porta para falar com o seu Senhor que vê em secreto, do que o tempo que você gasta no Instagram, no Facebook, no YouTube, nas notícias, nos filmes e por aí afora. Desse modo você receberá a influência, a energia, o moldar que vem do céu. Caso contrário, você será conformado a este mundo. Você entende? Conectividade no Espírito. Essa conectividade, ela precisa da palavra de Deus, meus irmãos. Hoje nós estávamos lá com Daniel e a Sharon, que estão nos hospedando, querida família, e o Joelzinho, tão novinho, ele estava meio choroso. E quando uma criança bem pequenininha chora, muitas vezes os pais ficam em dúvida, né? Porque ficam pensando, o que será, né? Que a criança não tem condição de falar. Eu estou com a garganta doendo. Não, a gente não sabe, né? Tem que ver se tem febre, tem que ver se está na hora de mamar, se está com alguma dorzinha. Daqui a pouco, se não consegue entender nada, tem que ir no médico mesmo. Não tem linguagem, não tem informação. Nós já falamos sobre a linguagem de Babel, linguagem universal, para todos entenderem. O Espírito Santo, ele tem uma língua. Qual é a língua do Espírito Santo? Não são as línguas da terra. A língua do Espírito Santo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra de Deus é o instrumento pelo qual o Espírito Santo vai falar contigo. A palavra de Deus, ela quer criar uma cultura. Às vezes nós pensamos assim, nós somos muito mecânicos e pensamos assim, o logos e o rema. O logos é a palavra escrita, o rema é a palavra vivificada. Muito bem, é isso mesmo. Aí nós pensamos, eu vou ler, aí eu tenho logos, aí daqui a pouco o Espírito Santo me lembra um versículo e eu, no momento que eu preciso. Muito bem, é assim. É assim mesmo. Mas é mais que isso. A palavra de Deus, ela quer criar em nós uma cultura. Ela quer lavar nossa mente, ela quer implantar padrões de procedimento, de opinião, de ação, de juízo, de valor. E por isso nós precisamos entrar na palavra de Deus de uma forma muito aprofundada, muito intensa. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Dê tempo para a palavra de Deus. Separe tempo na sua vida
para ler as Escrituras. Ouça a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, não somente leia. Separe também um tempo de vez em quando para trazer o seu caderninho de anotações e meditar. Digerir com lentidão. Para entrar no seu quarto, fechar a porta e fazer isso, não leve seu celular. Não caia naquele engano. Eu tenho a Bíblia no celular. Eu tenho um bloquinho de notas aqui, um software. Eu leio e eu já aplico. Não faça isso. Junto com o celular vem um monte de outras coisas. Você sabe, né? Avisos, notificações. Separe tempo com o Senhor. Leia, medite, memorize, estude. Memorize um livro. Estude com profundidade um livro da Bíblia. Pense que através desse livro você vai servir os seus irmãos onde você congrega. Palavra de Deus é o meio pelo qual o Espírito Santo vai não só falar pessoalmente contigo, mas ele vai criar uma cultura celestial em você. É só a palavra de Deus. E quando isso acontecer, você vai poder estar conectado. Esse lugar aqui está cheio de ondas eletromagnéticas. Não vou falar muito sobre isso, porque depois os engenheiros vão vir aqui vão ter que corrigir alguma coisa que eu vier dizer. Mas esse ambiente está cheio de ondas eletromagnéticas. É só a gente trazer os diferentes tipos de aparelhos e nós vamos verificar que elas estão aqui, elas são reais. A questão é se nós temos os meios de acessá-las. Nós temos o nosso espírito e nós podemos acessar o céu, a cultura celestial. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, que o Senhor possa encorajar a todos vocês a cultivarem a cultura celestial. A cultura do reino de Deus, ela é muito real. Esse caminho é um caminho maravilhoso demais para nós. Que o Senhor possa animar os nossos corações, para que sejamos cidadãos do reino hoje, conectados ao céu. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos repartindo sobre esse assunto. Administra, Senhor, o que é teu, que foi depositado nos nossos corações. Amplifica, aprofunda. E acima de tudo, Senhor, abre os nossos olhos para vermos a Ti entronizado no céu, glorioso, com o livro nas mãos, cumprindo todo o Teu propósito. Queremos estar conectados contigo, com a Tua agenda, com o Teu programa, com o Teu mover. A nossa glória é cooperar contigo, é participar dos assuntos do nosso Pai, dos assuntos do Seu reino. Senhor amado, sê conosco. Nos encomendamos às Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém.